Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor e vamos para mais uma quarta-feira. No episódio de hoje você vai ver a nova NR1 que coloca a saúde mental no centro da prevenção trabalhista, com regras mais claras sobre riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Já no STJ nós temos duas decisões penais no episódio de hoje. Uma sobre falta grave de preso que pediu a companheira para levar droga ao presídio e outra sobre reconhecimento pessoal feito fora do rito legal. Também tem disputa no STF envolvendo a chamada taxa das blusinhas, com a CNI questionando a medida provisória que voltou a zerar o imposto sobre pequenas remessas internacionais. E temos no episódio de hoje também a LL Insights. Se você não sabe o que é isso, fique até o final. O tema em questão é saúde suplementar, os falsos coletivos, os reajustes sem teto e o impacto disso para famílias que tentam permanecer no plano de saúde. E olha só, eu quero dizer que eu estou muito feliz com a recepção de vocês. Já ressuscitamos a aba de comentários, isso para mim já é muito gratificante. Eu sei que vocês têm muitas perguntas, mas tem muita coisa acontecendo. Em breve vocês vão saber o que vai acontecer. Muito provavelmente, não se preocupem, eu não vou apresentar o podcast sozinho por muito tempo. Agora, fica na expectativa aí, quem que vocês acham que vai voltar a apresentar comigo? Sobre o Caio, pessoal, não é que ele não queira estar aqui com vocês nos episódios essa semana. O que acontece é que ele não pode estar. A única coisa que eu sei é que ele está precisando de boas energias e vibrações nesse momento. Então, se você acredita em alguma coisa, faça a sua oração, faça uma boa vibração para o Caio e sua família. Bom, no final do episódio eu vou selecionar um comentário aqui de vocês e vou agradecer a todo mundo que comentou na edição passada. Mas, bora para o episódio de hoje. Peguem um café, coloquem um fone e vamos entender como essas decisões estão mudando o direito no Brasil e no mundo. E vamos começar com o direito do trabalho. A atualização da norma regulamentadora 1ANR1 entrou em vigor nesta terça-feira, dia 26, e passa a incluir expressamente os riscos psicossociais no gerenciamento de riscos ocupacionais das organizações. Com isso, empresas de todos os portos com contratos regidos pela CLT, incluindo órgãos públicos, devem identificar, avaliar e controlar fatores que possam afetar a saúde mental dos trabalhadores. O descumprimento pode gerar autuações, multas administrativas e repercussões em eventual responsabilização judicial, caso seja comprovada a omissão do empregador. A mudança ocorre em um cenário de avanço dos afastamentos por transtornos mentais no Brasil. Em 2025, a Previdência Social concedeu mais de 246 mil benefícios por incapacidade temporária relacionados a transtornos mentais e comportamentais. E esse é o maior número da série histórica. Em pouco mais de uma década, esse volume mais que dobrou. Para o ministro Agra Belmonte, coordenador nacional do programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho, a atualização representa uma evolução histórica na saúde e segurança do trabalho. Segundo ele, as empresas passam a ter o dever de controlar fatores da organização do trabalho que possam comprometer a saúde mental, incorporando expressamente à norma situações que já vinham aparecendo em processos trabalhistas sobre adoecimento ocupacional. O Ministério do Trabalho e Emprego ressalta que os riscos psicossociais já estavam presentes na lógica preventiva anterior, especialmente nas diretrizes de ergonomia. A nova NR1, porém, torna esse enfrentamento mais direto, deixando claro que a forma como o trabalho é organizado também precisa ser analisada e gerenciada para prevenir adoecimentos. A entrada em vigor estava prevista inicialmente para maio de 2025, mas foi adiada por um ano para adaptação das empresas. Um ponto central é que a norma não trata de diagnósticos individuais, mas de condições coletivas de trabalho. O foco aqui está em situações do dia a dia que podem gerar sofrimento psíquico, como assédio moral e sexual, pressão excessiva por metas, jornadas prolongadas e falhas de comunicação. No teletrabalho também entram fatores como hiperconectividade e dificuldade de desconexão. Para a psicóloga Fabiola Maria de Carvalho Isaías, chefe do Núcleo de Atenção Psicossocial do TST,
CLT, a norma amplia o entendimento sobre ambiente de trabalho seguro. A prevenção não começa apenas quando alguém já está adoecido, mas na análise de como o trabalho está organizado e na correção de situações que podem gerar sofrimento nas equipes. A atualização também consolida a proteção à integridade psíquica como parte da segurança do trabalho, historicamente associada à prevenção de acidentes físicos. No TST, esse movimento aparece em iniciativas voltadas à saúde mental de magistrados, servidores, estagiários e colaboradores, com destaque para o Núcleo de Atenção Psicossocial, que atua no acolhimento e no mapeamento de fatores organizacionais que impactam o bem-estar interno. A sexta turma do STJ manteve o reconhecimento de falta grave contra um preso que admitiu ter pedido à companheira para levar droga ao presídio. O habeas corpus da defesa foi negado por unanimidade. O caso começou quando a companheira do apenado foi flagrada com uma porção de maconha durante a revista para ingresso na unidade prisional. No procedimento administrativo, o preso declarou que era usuário, que havia solicitado a droga e que chegou a ameaçar retirar a companheira da lista de visitantes caso ela se recusasse. Com base nisso, o juízo da execução penal reconheceu falta disciplinar grave, com fundamento na Lei de Execução Penal, e o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão. No STJ, o relator ministro Rogério Chieti Cruz destacou que a jurisprudência predominante vinha afastando a responsabilização do preso em casos nos quais a mulher é flagrada tentando entrar no presídio com droga, mas negava a participação dele ou permanecia em silêncio. Nessas situações, o apenado acabava absolvido por insuficiência de provas, ou pelo entendimento de que sua conduta seria apenas ato preparatório atípico. Ao propor a revisão desse entendimento, Chieti afirmou que essa leitura pode gerar desigualdade de tratamento contra a mulher. Isso porque muitas vezes ela é condenada, enquanto o homem, que seria o beneficiário da conduta, acaba absolvido. Para o relator, o induzimento de terceiro para o tráfico não se confunde com ato preparatório impunível. O tráfico se consuma com a prática de qualquer uma das condutas previstas no artigo 33 da Lei de Drogas, independentemente de a droga chegar ao destinatário final. Assim, uma vez adquirida e transportada a droga pela visitante, o crime está consumado e o preso pode responder na medida de sua culpabilidade pela participação intelectual. Chieti também lembrou que o artigo 29 do Código Penal também responsabiliza todos que concorrem para o crime. No caso concreto, o fato de o preso ter encomendado a droga e pressionado a visitante a levá-la ao presídio foi considerado suficiente para caracterizar sua participação, sem violação ao princípio da intranscendência da pena. A decisão também aplicou perspectiva de gênero. O relator citou dados sobre o encarceramento feminino por tráfico. A população carcerária feminina teria crescido 698% em 16 anos no Brasil, e 60% dessas mulheres foram presas por crimes relacionados ao tráfico. Também foi mencionado que 77% das presas afirmam ter ingressado no crime por influência ou indução de marido, namorado ou companheiro. Para Chieti, punir apenas a mulher que tenta introduzir a droga no presídio, sem responsabilizar quem a induziu ou se beneficiaria da conduta, reproduz seletividade punitiva e desigualdade de gênero, em desacordo com o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero e com o princípio da igualdade substantiva. O ministro esclareceu por fim que a revisão jurisprudencial não busca estimular o encarceramento, mas assegurar resposta jurídica proporcional a quem incentiva ou induz a prática criminosa, inclusive em relações marcadas por vulnerabilidade, dependência ou coação. Com esse entendimento, a sexta turma manteve a falta grave atribuída ao preso. Tema polêmico esse, hein? Coloca sua opinião aqui nos comentários o que você acha a respeito disso. Inclusive, eu queria aproveitar para perguntar para vocês se vocês estão curtindo esse modelo, onde a gente se aprofunda um pouco mais nas notícias e traz menos notícias. Lembrando que se você quer mais notícias ainda, você pode se inscrever na nossa newsletter jurídica, ela é gratuita e o link está sempre aqui na descrição. Mas e aí, você quer mais notícias no podcast ou menos notícias e a gente continua se aprofundando nelas? Comenta aqui embaixo. E se você é advogado, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe identificar quando um reajuste de plano de saúde é abusivo? Esse é um tema que aparece cada vez mais nos escritórios. O setor de saúde suplementar gera centenas de milhares de ações por ano, mas poucos profissionais dominam de verdade a parte técnica dos reajustes. No dia 6 de junho, às 9 horas, o Dr. Elton Fernandes vai conduzir um curso 100% online sobre como identificar e anular reajustes abusivos em planos de saúde.
A proposta é prática, fundamentos jurídicos, estratégias de atuação, estudos de caso e caminhos para você aplicar esse conhecimento no escritório. As vagas são limitadas. Para participar, acesse o link na descrição e garanta sua inscrição. E no direito tributário, a CNI acionou o STF contra a medida provisória que voltou a zerar o imposto de importação sobre remessas internacionais de até $50 destinadas às pessoas físicas. A ação foi distribuída ao ministro Dias Toffoli. A entidade afirma que a cobrança de 20% criada pelo Legislativo em 2024 vinha produzindo efeitos positivos, como aumento de arrecadação e preservação de empregos. Para a Confederação, a nova MP rompe esse equilíbrio ao beneficiar plataformas estrangeiras e criar desvantagem competitiva para empresas brasileiras. A CNI sustenta a violação a princípios como isonomia tributária, livre concorrência e proteção ao mercado interno. Também questiona o uso de medida provisória, alegando que o tema já estava em debate no Congresso e não teria urgência nem relevância suficientes. Com isso, pede ao STF a suspensão imediata da norma e, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade, com o restabelecimento da cobrança do imposto federal sobre remessas internacionais de pequeno valor. E olha só, se o seu escritório está à frente de um caso relevante, uma decisão interessante ou uma pauta que merece repercussão no nosso portal, envie para pautas@lawletter.com.br. A equipe da Lawletter vai analisar e o material possivelmente pode virar uma publicação. Se você não anotou o e-mail, ele também vai estar aqui na descrição. O ministro Rogério Schietti do STJ absolveu um homem condenado a mais de 6 anos de prisão por roubo qualificado ao reconhecer falhas graves no procedimento de identificação do suspeito. O caso começou em 2005, após um assalto a um escritório em Vila Velha, no Espírito Santo. Homens armados invadiram o local e levaram dinheiro, cheques e celulares. Na delegacia, o acusado foi apontado como um dos autores depois da apresentação de apenas 2 fotografias previamente selecionadas, procedimento conhecido como show-up. Na fase judicial, as irregularidades continuaram. As testemunhas observaram o réu por uma fresta na cortina da janela do gabinete da magistrada, sem que ele fosse colocado ao lado de outras pessoas com características físicas semelhantes. Mesmo assim, o réu foi condenado a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e a sentença transitou em julgado em 2008. Anos depois, a defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, alegando violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal e pedindo absolvição por insuficiência de provas. O Tribunal Estadual negou o pedido, afirmando que a mudança posterior da jurisprudência não seria suficiente para desconstruir a condenação definitiva e que as vítimas haviam reconhecido o réu sem dúvida. No STJ, Schietti acolheu os argumentos da defesa. O relator explicou que a partir de 2020, o tribunal passou a dar interpretação mais rigorosa ao artigo 226 do CPP, consolidando o entendimento de que o procedimento de reconhecimento não é mera recomendação, mas rito obrigatório. O ponto central é que o reconhecimento pessoal deve observar as garantias legais, e especialmente o pareamento do suspeito com outras pessoas de características físicas semelhantes. Sem isso, a prova pode ser considerada inválida. No caso, a condenação estava baseada exclusivamente nesses reconhecimentos. O ministro também mencionou a psicologia do testemunho, para destacar que a apresentação isolada do suspeito pode induzir falsas memórias. A testemunha pode errar de forma honesta, acreditando no que diz, mesmo que sua percepção não corresponda ao que realmente aconteceu. Como não havia outras evidências independentes capazes de sustentar a condenação, o ministro concluiu que ela não poderia ser mantida. Com esse entendimento, o STJ absolveu o réu. A coluna de hoje vem direto do nosso LL Insights. É um espaço de análises do portal da Lawletter e é assinada por Adriano Oitaven, advogado de direito da saúde com foco em ações revisionais de reajuste de plano de saúde. O tema é a distorção dos chamados falsos coletivos na saúde suplementar. Com a redução da oferta de planos individuais e familiares, muitas famílias passaram a contratar planos coletivos empresariais por meio do CNPJ, muitas vezes criados
criado apenas para essa finalidade. O problema é que esses contratos têm aparência de plano coletivo, mas atendem na prática núcleos familiares vulneráveis. E por não seguirem o mesmo teto de reajuste aplicado pela ANS aos planos individuais, ficam expostos a aumentos muito superiores. Os dados do painel de reajuste da ANS mostram essa diferença. Em 2025, contratos coletivos com menos de 30 vidas tiveram reajuste médio de 14,24%, contra 9,62% nos contratos de maior porte. No início de 2026, a disparidade continuou, 13,48% para pequenos grupos, contra 8,71% para grandes apólices. Ou seja, pequenos grupos pagaram em 2026 um reajuste 4,77 pontos percentuais acima das grandes apólices, mesmo sem o mesmo poder de negociação de uma grande empresa. No campo jurídico, essa realidade toca a função social do contrato e o dever de transparência. Quando o reajuste torna a permanência da família inviável, o contrato perde sua finalidade essencial, garantir assistência à saúde de forma continuada. E quando não há clareza sobre os critérios que justificam diferenças tão grandes entre pequenos e grandes grupos, a boa-fé objetiva também fica comprometida. A discussão ainda se conecta ao direito constitucional à saúde. Se o reajuste força famílias a abandonar o plano justamente quando precisam de assistência, a exclusão econômica se transforma em exclusão do acesso à saúde, com reflexos também sobre o sistema público. A conclusão do Adriano nesse caso é que os dados da ANS revelam a perpetuação de desigualdades. Sem revisão regulatória ou atuação judicial pautada na razoabilidade e na proporcionalidade, o núcleo familiar continua sendo o elo mais fraco e mais onerado dessa cadeia. A sustentabilidade do sistema não pode ser construída sobre o sacrifício financeiro absoluto do beneficiário, sob pena de esvaziar o próprio conceito de proteção à vida e à saúde. E esse texto é só um exemplo do que nós publicamos no LL Insights. E o que é o LL Insights, Victor? Basicamente é uma parte do portal da Loleri que está aberto para você, advogado que tem algo a dizer. Então nós estamos procurando advogados com opinião formada sobre o que está acontecendo no direito. Então se você acompanha a sua área e tem uma posição clara do que está acontecendo no direito, o portal está aberto para receber sua análise. Todos os links vão estar aqui na descrição, vocês já sabem. Muito bem, muito obrigado por terem me acompanhado até aqui no episódio de hoje. E como prometido, eu vou ler um comentário de vocês por aqui. Eu não vou ficar lendo os comentários aqui do pessoal feliz com a minha volta, porque aí já é um pouco demais. Eu vou ser imparcial, eu vou ler um comentário aqui a respeito do episódio, tá bom? Mas vocês sabem que eu estou lendo os comentários e reagindo a todos. E quem trouxe um comentário aqui mais aprofundado a respeito de uma notícia do episódio de ontem foi, é claro, a Bela. A Bela falou o seguinte: muito feliz com o avanço da redução da escala 6x1 para 5x2. É o modelo ideal, só fico com receio por conta dos MEIs, já que muitos deles não lucram o suficiente para arcar com as despesas de mais de um empregado. Curiosa para ver como vai ser o desenrolar disso. Espero que os brasileiros realmente produzam mais com esse descanso, como acredito que será. Muito obrigado pela sua participação, Bela. E faltou o Reinaldo. Eu vi que o Reinaldo comentou, mas dessa vez ele não trouxe um complemento jurídico aí da notícia. E agora eu quero agradecer absolutamente todo mundo nominalmente que comentou na edição de ontem. A Paola, Maria, João Pedro, Leonardo, William, Nicole, Reinaldo, Dali Viegas, Rafaela, Kel Pimentel, Bela, Eduardo, Lilian Cavalcante, Leonardo Lara, Rômulo e Gisele. Muito obrigado a todos que comentaram e não deixa de bater o seu ponto aqui no episódio de hoje. Bom, e se você não segue o nosso podcast, aproveita para seguir no seu agregador de podcast favorito, avaliar o programa com 5 estrelinhas e, é claro, compartilhar o episódio lá nos seus stories, que estamos sempre repostando por lá. Amanhã a gente volta com mais um episódio e eu espero vocês amanhã às 6 horas em ponto com um cafezinho na mão. Muito obrigado por me escutar até aqui e até amanhã.